Boa tarde. Mais um Conversas com História na Rádio Inquieta. Conversas com História, hoje tenho um convidado especial, José Neto, a quem eu agradeço a disponibilidade que teve para vir de Paços de Ferreira aqui falar um bocadinho de futebol, da sua vida, do Vitória. Isto tem patrocínio de o Jorge, o restaurante em Faf. Professor José Neto, eu apetece-me começar por um dado curioso. O senhor vem de Paços de Ferreira hoje para Guimarães. Provavelmente deve-se ter lembrado no trajeto aquela viagem que fez quando veio pela primeira vez conversar com o Pedroto, que se calhar foi o alavancar da sua carreira. Exato, na minha cabeça, na viagem, várias vezes. Aliás, se eu tivesse tempo, como a semana passada vim falar com o Comando Territorial de Braga ao Fórum de Vizela, da GNR, eu vinha pela estrada onde vinha aquela primeira vez. Vinha ali chegar a Vizela, passar a Vizela e vir aqui. Quantas vezes eu percorro esta estrada? Quando eu tenho tempo, mas eu tinha compromissos convosco e tenho compromissos também ao fim do dia e por conseguinte vim na autoestrada, também por onde é que eu costumo vir, porque naquela altura não havia autoestrada. Costumo vir, mas é curioso que depois eu estive também em Braga e a ida para Braga vinha aqui para o lado de Vizela e Guimarães, e olhava para Guimarães e lembrava-me do Sr. Pedroto. Quantas vezes eu vou ao Café Velasquez ainda agora, de quando em vez, e no dia 7 de janeiro, que faz anos que o Sr. Pedroto partiu, vai fazer 40 anos, no próximo 7 de janeiro, eu dou aquela aula aberta no Museu do Futebol Clube do Porto, que me permitiram, foi aos 10, foi aos 15, foi aos 20, foi aos 30, 31, 32, e quando o museu existiu no auditório Cerdoeira Pinto, convidaram-me a dar essa aula aberta lá, no museu. Então eu convido os melhores 3 alunos de cada turma, 3, 4 alunos de cada turma, e as suas famílias, o pai, ou a mãe, ou o irmão e tal, e depois no fim da aula vamos visitar o museu, e geralmente o presidente ofereceu um prémio. Portanto, eles lutam ao máximo para tirar uma boa nota. Os alunos 17 para cima são convidados no primeiro semestre, dia 7 de janeiro, a estar presentes. E geralmente no fim da aula, depois de visitar o museu e estar um bocadinho com eles, eu vou ao Café Velasquez e sento-me na mesa onde existe uma coluna em pedra, agora está coberta por madeira, e encosto, ali um funcionário mais antigo, já conhece, e diz: o senhor quer aquela mesa? Não quero. Se pudesse ser. E ele então me vira uma chávena, cai a chávena e tal. Faz sempre uma técnica especial para a pessoa que está lá durante já muito tempo sair, e a mesa está disponível. O café fica-me caro, mas de qualquer maneira fica aquela mesa onde eu encontrei o Sr. Pedroto, quando ele me apresentou aos amigos. E vou lá. E depois de lá estar junto àquela coluna, geralmente me desloco para a Igreja das Antas e faço a minha oração para me encontrar com o Sr. Pedroto de uma forma... Porque a pessoa não morre, a pessoa só morre quando é esquecida, como é evidente, a pessoa não morre. Portanto, o Sr. Pedroto vive em mim de uma forma permanente, com este cultivar de memória, que é fundamental nós levarmos neste trajeto de vida onde vamos passando. Portanto, esta viagem do tempo sagrado, quantas vezes eu também passo, e de facto Vitória faz parte do meu tesouro, é evidente, do Futebol Clube do Porto, porque eu sou portista desde que me conheço, mas o Vitória faz parte, aliás, faz parte do meu tesouro, os clubes onde eu colaborei, Paços de Ferreira, claro, fomos à Liga dos Campeões, enfim, Tondela, etc. O Trofense que foi para a Primeira Liga, etc. Os que colaborei geralmente fazem parte, mas o Vitória é o Vitória. O Vitória é o Vitória. O Vitória é o Vitória. Aliás, o Vitória é o Vitória porque é feito de gente uma gente diferente, uma gente que ama verdadeiramente o clube. Aliás, só formos ver uma grande parte dos grandes resultados do Vitória, uma grande parte, uma percentagem elevada, é nos últimos 10 minutos até ao tempo de terminar o jogo. Parece que o adepto do Vitória entra em campo
entra em campo, vai soar com os jogadores. A voz, o timbre, a dedicação, a lágrima, o abraço, o arraigar de consistência coletiva faz com que esse seja efetivamente o primeiro jogador dos 12, ou dos 15, ou dos 18. O primeiro jogador é o adepto. O primeiro jogador desta equipa de Vitória é o adepto, é o número 1. Como o Sr. Pedroto dizia, nós não há aqui suplentes e o primeiro jogador tem que ser o adepto, porque é esse que nos fortalece, que nos anima, que nos enaltece e que nos exige que nós sejamos capazes de levar em frente a nossa dinâmica. Portanto, esta viagem é consagrar o tempo de vida, que é muito bonito e tem uma história muito bonita. Professor, conhecendo a Vitória há 40 e tal anos atrás? Sim, foi em 1900, estava a terminar o curso em 1976-81, primeiro curso de Educação Física na Universidade do Porto, porque antigamente era só, como eu disse há bocadinho, instrutores do Porto e Lisboa, e depois o INEF em Lisboa. Com o 25 de Abril deu-se uma modificação estrutural no mundo do desporto, em Portugal, no âmbito formativo, porque o desporto implica liberdade, o desporto implica responsabilidade, o desporto implica relação de abertura perante deveres e obrigações, leis. E quando que é deveres e obrigações, geralmente nas ditaduras quem menos discute é quem menos sabe. E, portanto, nessa altura a pessoa não podia abrir muita boca, era preciso, no tempo de Salazar, saber, coisas boas também fez, como é evidente, não é tudo mau, mas saber ler, escrever e contar era o suficiente. Agora, compreender e decifrar e perguntar, era melhor estar calado. Portanto, com o desporto há uma abertura à comunicação, à reflexão crítica. E então, o curso de Educação Física, o professor de Educação Física até ganhava menos do que os outros, não é? Porque eu andei em Direito, em Coimbra. E quando eu comecei a dar aulas, vem aqui o Carlos Daniel, ele sabe disso, quando comecei a dar aulas e havia um lugar disponível em Paredes, de Português e de Educação Física, eles disseram-me, de Português acabou um colega o curso de Direito, vai dar Português, se quiseres isto... Se quiseres isto assim, queres isto? Eu disse, isto é Educação Física, ginástica, mas eu não percebo nada disto, não percebo, eu joguei futebol, mas eu era suplente dos suplentes, e aqui no Porto, 76 a 81, portanto eu sou do primeiro curso da Universidade do Porto, 5 anos mais 2 de estágio, 5 mais 2 de estágio, cuidado, aquilo foi um curso espetacular. Então a gente fazia viagens Porto, Paredes, Porto, Paços Ferreira, Paredes, Porto, Paredes, Paços Ferreira, 2, 3 vezes por semana. E havia um dia que eu tinha que ir de caminhoneta, porque a minha mulher dava aulas em Passos, de inglês e tal, e ela precisava do carro, lá eu de caminhoneta, às 6h30, ia ali no elétrico, para a Ponta Rábida, subia no elevador, para ir para o outro lado lá, para ir para o CDUP, para o atletismo, para o Pílio Ferreira, basquete, essa coisa toda, para o atletismo, uma vez a lançar o peso não, o martelo, não larguei o martelo a tempo, ainda fui um bocado com o martelo pelo ar, esquecer que eu vou me despachar contra a parede, caí na bala d'água, os queixos no chão, é uma coisa terrível, mas eu disse sempre para mim, eu nunca vou chumbar, porque eu vou ter 100% de assiduidade, eu chegava sempre um quarto de hora, 20 minutos mais cedo, e o professor olhava para mim, e na teórica vou sempre fazer notas altas, e tinha notas altas. Na prática, falhava alguma coisa, mas sustentava com o mínimo, então dispensava sempre da oral. No segundo ano havia natação, eu não sabia nadar. Isto é que foi o caralho. Eu digo no curso de treinadores, até o André Vilas Boas, contei esta história, no curso de treinador dele. Eu disse, faço formação de treinadores desde 85, veja bem. Primeiro observacional de jogo, depois 10 anos a falar de treino, qualidades físicas, priorização de treino, planificação de treino, e agora na áreas comportamentais, na psicologia aplicada ao rendimento, que tem a ver com o meu conhecimento, que fui adquirindo ao longo do tempo. Bom, mas eu dizia assim, professor, no segundo ano de natação, eu não sei nadar, eu vou morrer afogado, eu assim, tenho que ir para a piscina, levar uma camisa com 5 botões, as calças com o cinto e os sapatos com atilhos. E entrar na parte funda da piscina e tirar a roupa dentro d'água. Isto era o primeiro exame, para ver como a gente se enrascava. Eu disse ao professor, olha que eu não sei nadar, eu já tenho 2 filhos pequeninos. Para os mais ansiosos, o professor está aqui. Hã? Para os mais ansiosos, o professor está aqui, não afogou.
Não, exatamente, mas eu estava mesmo aflito. Eu disse à minha mulher, reza, pá, que eu vou ser o cara, reza, põe belas, meio que o caralho, pá. Eu fui dar um beijo às crianças, recordo-me perfeitamente, eu ia, não dormia à noite, a pensar na água, a parte funda. E o professor disse assim, tu vais pegar, eu tenho aqui uma vara, tu agarras-te à vara e de vez em quando, vens cá fora respirar, mas eu vou ao fundo, está bem, mas não vais morrer, garanto que não morres. E eu demorei 4 minutos e 25 segundos. E um colega meu, que é lá catedrático, demorou 24 segundos, veja bem, a grande diferença. Mas no fim do ano letivo, a coisa é esta, eu digo sempre isto a todos os lados, não tenho vergonha nenhuma de dizer isto, mas no fim do ano letivo, houve 70% de colegas que chumbaram a natação e eu dispensei da oral, sabe? Isto foi, eu tirei 19, a fisiologia e a biomecânica, mas a disciplina de natação foi aquela. Como é que é possível, eu na hora de almoço, comia uma sandes, tal que era mais barato, meia dúzia de sandes, comprava 50 gramas ou 60 gramas ou 70 de fiambre, 5 pães, era mais barato comprar uma sandes de fiambre. E ali na hora do almoço, pagava um professor para me ensinar, com boias e com coisa, fiz 25 metros bruços, 25 crawl, 25 costas, um mínimo, o tempo não consegui fazer, mas de qualquer maneira defini bem o gesto técnico e fiz um teste escrito de 17. Era biomecânica de movimento, alavancas, percebes? Questões neurofisiológicas, etc. Um teste, uma matéria muito bonita, eu tirei 17. E os meus colegas que nadavam que metiam impressão e tiravam 1,2, 3 no teste, ele chumbou-os, nem a oral os levou. Que ele tinha uma máxima, o professor, que era, eu estou aqui para fazer professores, para fazerem campeões. Fazer é importante, explicar como se faz é muito mais importante. E eu dizia ao André Vilas Boas, tu metes uma bola a 30 metros, Marcelo Gomes da Costa, onde é que metes? A bola fica para aí a 10 ou 12 metros ou 15. Mas mandas o Hulk meter a 30 metros. Mas diz como é que tonificas os músculos extensores. O quadricípede, o melhor músculo do remate, que é o reto femoral, onde é que vem, onde é que não vem. Portanto, nós ao darmos as aulas temos que explicar qual é a função do movimento, a causa do movimento para eles fazerem. Portanto, ao falar com um treino, ao falar com um atleta, nós temos que dizer, na formação de treinadores, o porquê das coisas. Se eles sabem o porquê, fazem muito melhor. Muitas vezes, corre, porquê? Remata, porquê? Porquê é que eu tenho que tonificar os músculos extensores no remate? Para proteger uma ruptura muscular. Porquê é que muitos gajos se lesionam cá nos isquiotibiais, cá atrás, no movimento tendinoso e tal? Porque não tonificam esta zona antes do remate e é muito importante isto. Portanto, explicar as razões para depois ter o efeito. Opa, e aquilo foi espetacular. Fiz a natação, correu muito bem, os colegas depois mandaram-me ao ar, foi uma festa do caralho. Depois no 5º ano é que foi o Sr. Pedroto lá falar sobre futebol e pronto, aí começa a minha vida. Começa a minha vida a sério. Faz-lhe uma pergunta. Faço-lhe uma pergunta, qual era a importância do treino qual era a importância do jogo para o treino. Qual é a importância? Eu dizia, o senhor Pedroto, como é que treina? Assim. E qual é a importância do jogo para apurar o significado do treino? O treino. O treino, o que é que tem a ver com o jogo? Ele começou a ver. Podia vir à minha sala de aulas, ao Vitória de Guimarães. Vou, com todo o gosto, ir ao Vitória. Isto 1981, 82, estava o senhor Pedroto aqui. E eu vim aqui ao Vitória, estava aqui o passarinho, um rapazinho que até o Sr. Pedroto até vestiu, dava-lhe roupa e tal, abriu uma porta e eu vi um treino. Estava a Vitória a treinar um treino de conjunto contra o Gil Vicente. E ele ao Nivaldo, eu não vou contar a história toda, senão nunca mais cimos. O Nivaldo que era defesa esquerda e depois foi um ótimo trinco. Caralho, um ótimo trinco. Damas Abreu, Romeu, Gregório Freixo, Nivaldo Festas, Barrinha, Tosé, é uma equipa do caralho. E eu vim aí e ele fez um arranque ao Nivaldo. Nervoso e envergonhado. Envergonhou o Nivaldo, publicamente, porque era um treino à porta fechada. Seu filho! E foi o melhor em treino. E saíram os dois abraçados. E o Sr. Pedroto virou-se para mim, está a perceber? Então, tu começas a perceber. Então venha cá. E fomos para o gabinete. Professor, como é que funcionam as mitocôndrias? Professor, se eu tiver 2 treinos por dia, qual é o treino de manhã? Professor, na pré-época, acha que devemos fazer 3 treinos diários? Antes do pequeno almoço, ao fim da manhã, à tarde? Professor, eu dizia, pai, na 4ª ou 5ª pergunta, e eu ainda não tinha respondido nada. E eu disse, Sr. Pedroto, está aqui qualquer... Eu comecei a cabeça a dizer ao Sr. Pedroto,
Ele quer que eu comece a responder, quer que eu comece a espalhar já aqui o conhecimento. E ele vai-me abrir aquela porta, vá com caraças. Que isto... Não percebes nada disto? Não, eu podia responder, mas era falta de humildade. Claro. Então, eu estou perante um senhor do templo sagrado e eu vou-lhe responder a perguntas. Eu estou lá é para lhe fazer perguntas. Foi Deus que me iluminou, caralho. Eu depois conheci o Sr. Pedroto, não vou contar histórias, nós a jogar ténis de mesa, eu jogava mais do que ele. E eu não lhe dei um capote, porque não podia dar um capote ao Sr. Pedroto. É impossível, metia a raquete torta para a bola ir para o ar. Para lhe dar o capote e ele macaco. Porque eu dar um capote é impossível, pá. É impossível. Eu estou aqui para apanhar as migalhas, o senhor deixa cair se for necessário, pá. Não pode, tem que haver humildade de trato. Humildade. E então eu disse ao Sr. Pedroto, eu podia responder que esta é matéria de mitocôndrias e tudo, energia química, energia mecânica, agora há pouco tempo, mas espera aí, Sr. Pedroto, eu peço desculpa, mas não vou responder, porque não sei o suficiente para lhe responder. Eu só começo a saber depois de aplicar aquilo que estudei. Neste momento não tenho conhecimento suficiente para responder ao senhor. É? Então, e outra coisa, diga, eu vim aqui para fazer perguntas, não vim para dar respostas. E ele começou-se a rir, deu-me um abraço, sentou-se, puxou para um cigarro e mandou o Moraes trazer 2 cafés. Traz também um para ti. Eu não disse bem café, disse outra coisa. E começámos ali a tomar um cafezinho. Agora venho ter comigo amanhã ao Blascas. Eu fui ter com ele ao Blascas, apresentou-me aos amigos, daquele da coluna que eu disse há bocado, apresentou-me aos amigos. E agora venha comigo para Guimarães. Eu lá fui com ele. Ele tinha Professor, vinha no carro dele? Um Jaguar. Mas quando veio para Guimarães veio no seu carro? Não, o carro dele. De Passos para Guimarães? Não, eu estava no Blascas. Estava no Blascas a tomar café e agora vinha comigo para Guimarães. No Jaguar? No Jaguar, estão atrás com música clássica. Eu até para tossir tinha que ter autorização. Música clássica, um carro cinza metalizado com música clássica devagarinho e tal. E aí começamos a falar devagarinho, coisa e tal. E um dia, isto foi muito bonito, porque está escrito, e até agora vou publicar o meu 14º livro, e eu vou, Em Nome da Vida, e há uma parte que eu explico outra vez isto. Um dia, eu disse assim, o Sr. Pedroto vai gostar disto. O Sr. Pedroto, posso ver o jogo à minha maneira? Está bem, à vontade, vê lá o que é que acha. O Vitória vai jogar a Penafiel, e eu vi ao jogo, se não se importasse, via à minha maneira. Está bem, veja lá, então venha connosco no autocarro, venha almoçar connosco. Não, eu vou lá ter. Tomara, eu vi o autocarro com os jogadores. Era bonito, o autocarro com os jogadores. E eu, não vai já. A minha consciência dizia, calma, devagar. Não estarmos já em carapau, caralho. A perna maior do que o pé, caralho. Calma. Faz um passo maior que a perna. Já, o passo maior que a perna. E eu cheguei a Penafiel e o Vitória jogou. Então eu disse, o que é que tem um jogo de futebol? Andei a pensar, uma semana à noite, nem dormia, caralho. O jogo tem passe médio, curto, longo, curto, médio, longo. Aonde? Que zona? Passe errado. Quem? Quando? Em que circunstância? Desarme, interseção da bola, desarme. E depois do desarme, o jogador fica a olhar ou corre com a bola. Contra-ataque. Quanto é que demora um contra-ataque? Posse de bola. O Sr. Pedroto gostava muito, quem tem a bola tem o jogo, quem domina a bola domina o jogo, mais ou menos essa filosofia. Eu tenho 2 cronómetros, um de baixo e outro de cima. O cronómetro de cima, o cronómetro do Vitória, o cronómetro de baixo do adversário. E o relógio, 15 em 15 minutos... Sozinho? Sozinho. Com o relógio, 2 cronómetros, andei a treinar. E até fui ver um treino de passos para treinar e lá, Guimarães. Penafiel. Então fiz essa questão, estatística, não é? Depois peguei na estatística e desenvolvi, porque uma coisa é a estatística, são os dados. Outra coisa é pegar nos dados e dar-lhe uma desproblematização dos dados. Dar-lhe uma qualificação. Uma coisa é estatística. O estatístico sabe muito de estatística, mas quem não sabe futebol... Estatística dá números. A estatística é números. Agora, pegar no número e dar-lhe um significado palpável. Dizer como é que foi o jogo, o que é que jogou, ataque pelo lado direito, mas o ataque deu remate. Ótimo. O remate deu golo. Não deu porquê? Porque foi em cima da trave e o Sr. Pedroto remate dentro da área, fora da área. É pouco, para o Sr. Pedroto é pouco. Então, 25 zonas de remate. Há 1, há 2, há 3, há 4, há 5, há 25 zonas de remate. Quem, quando, em que circunstância?
E então, eficácia absoluta, eficácia relativa, eficácia absoluta, eficácia relativa, ataque pela direita, ataque pela centro, ataque pela esquerda. E depois fiz um histograma de barras, pintei e com 4 ou 5 páginas expliquei o jogo. E ele pegou naquilo e disse... Isso na semana seguinte, na terça-feira, não, vim terça-feira, cheguei aqui a Guimarães, aí já vim de Paços de Ferreira para Guimarães, e a tremer, que assim, ele vai-me dar um arranque, porque os treinadores, de uma maneira geral, dizem assim, coisas novas, tudo o que é novidade, para alguns treinadores que já julgam que tudo sabem... Fantasmas. É fantasmas, tudo o que é novo é um fantasma. Futebol, tudo o que é novidade, ainda acusa um desejo de mesquinhice perante aquele que já julga que tudo sabe. Isso é uma falta de humildade. Humildade intelectual e humildade profissional. E há muitos treinadeiros, ainda há muitos treinadeiros. E então, mas o Sr. Pedroto não, o Sr. Pedroto pegou naquilo e disse, espera aí, outro cigarro, acabou um, fumou logo o outro, foi logo 2 seguidos, e São Moraes, não há treino, vai chamar os meninos para o balneário, professor, vai falar com os jogadores sobre isto. E eu falei com os jogadores sobre isso, falar sobre o jogo, e agora vamos comparar estes dados com o jogo em casa. E depois, num dia qualquer, disse-me, para o ano vai comigo para o Porto. Eu fui a chorar todo o caminho de Vitória, até a passar o carro ali, a Vizela havia um campo, eu nem disse à polícia, porque naquela coisa da história, eu senti um campo de futebol, eu espatei em Barrosas, espatei o carro no campo, meio dúzia de peões, era um Austin 1000, em trações à roda da frente, com um travão de mão, meia dúzia de peões, cheguei a casa, a minha mulher, vou para o Porto, e assim foi. O Sr. Pedroto, o Pinto Costa ganha, o Sr. Pinto Costa ganha as eleições em abril de 82, o Sr. Pedroto é convidado a ir para o Porto e eu vou com ele. Então aí vieram-me buscar cá abaixo, o Sr. Plácido, o Luís César vem-me buscar e levam-me lá para cima. E imagina o que é agora, como é que chama? Filipe Félix. O Félix? Filipe Félix. Filipe, imagina, Filipe e Adriano. Vocês imaginam, e os senhores ouvintes, os senhores espectadores, imaginam o que é um indivíduo que vai ver os jogos na arquibancada, vai aplaudir um clube e vai trabalhar com os seus heróis. Imaginem o que é o estar a 5,5 metros deles, que eu vi-me à rasca uma vez para ver o Porto, só vi 15 minutos de jogo porque não conseguia olhar para o campo, porque era uma enchente medonha, e tive uma sorte com um romper de gente por lá abaixo, pelas bancadas abaixo, e o campo estendeu-se à minha frente nos últimos 15 minutos de jogo, eu só vi uma linha, a cabeça a passar, para frente e para trás, e o árbitro assistente. E eu estar ali a 5,5 metros do Jaime Magalhães, do Tibi, do Rodolfo, do Jaime Pacheco, do Sousa, eu a ver aqueles meus heróis sagrados e eu estar ali. E o Sr. Pedroto disse assim, quero-vos apresentar o homem, olha, eu até digo isto com humildade, porque se eu não digo também ninguém diz, não é? Está aqui o homem, mas os jogadores sabem que isso aconteceu, até meio envergonhado, está aqui o homem que nos vai ajudar a ser campeões. Eu nunca ganhei nada, eu nunca ganhei nada. E o que é que eu ganhei? Mas e a minha consciência disse assim, não vais abaixo, caralho. Não vais abaixo. Tens que ir para cima, pá. Não vais abaixo, não ganhar nada. Mas vamos ser campeões. Não ganhei nada, mas vamos ser campeões. Vamos ser campeões. O que temos é deixar em cada centímetro de relva a vida. Mas como é que nós podemos deixar a vida num centímetro de relva? É isto que vamos apurar. Encostei-me para trás outra vez, calei-me e já falaste demais, se calhar, cara. Então começámos então a analisar o jogo. Aí já foi diferente. Aí todas as terças-feiras nos reuníamos com a equipa técnica e depois o João Mota e o Sr. Moraes puxavam o mapa e nós falávamos do mapa, da evolução do jogo e tal. Depois começamos também a criar rankings de sucesso. Que é o jogador, ranking de sucesso em termos de desarme, em termos de posse de bola. Eu lembro que era 13 minutos e 8 segundos posse de bola sobre o adversário, cerca de 22 segundos, 23 segundos de contra-ataque, qual era o jogador que fazia, o lado direito e esquerdo. A eficácia do Fernando Gomes, a primeira bota de ouro, 4,7 remates um golo em 3 zonas da área, A2, A4, A6, neste triângulo de eficácia. A segunda bota de ouro, 3,6 remates um golo nas mesmas 3 zonas da área. Nas mesmas 3 zonas da área. É por isso que o Futre metia a bola lá, o Mazer, etc., o Jaime Magalhães, e era a zona de eficácia do Fernando Gomes. Nós temos
no campo e na vida e em casa, temos um lugar onde nós nos sentimos melhor. Mais confortável. Na mesa, para jantar, para almoçar, se calhar a ver televisão, a ver o telejornal, a ver um jogo de futebol. Há um sítio que é mais nosso. Mais nosso, quando convidamos alguém a vir à nossa casa. E se alguém se senta no lugar em que nós estamos, geralmente convidamos-lo a tomar um café, levanta-se, tomamos um café e depois vimos rápido para o nosso lugar. Ele é no lugar do... E então eu lembro-me perfeitamente quando o Gomes fraturou o maléolo interno da perna, a parte de recuperação, a fase final da recuperação, eu levava-o para aquele triângulo de sucesso. Ele sentia-se melhor ali, que era a zona, o habitáculo, era o altar. Professor, também teve que lidar com muitas recuperações. Isto foi um trabalho do caraças. Primeiramente foi 3 anos de Sr. Pedroto, opcional de jogo, opcional de jogo, opcional de jogo, opcional de jogo, qualificação do jogo, sempre. Quando vem o Artur Jorge, substituir o Sr. Pedroto, em 84, 85, nós ainda fomos fazer a final das taças a Basileia, etc. Com o Sr. Moraes, o Sr. Pedroto já não foi porque estava doente. Mal eu cheguei ao Porto, fui logo visitá-lo, ainda estive a comer com ele e a conversar um bocado sobre o jogo. Mas veio o Artur Jorge e disse: tu és licenciado em Educação Física, tens o curso de treinadores, podias nos ajudar aqui na área do treino também. Só eram 3, era o Otávio, o João Mota e o Artur Jorge. Agora as equipas técnicas são 12, 14, 10, ou caralho. Portanto, e eu então comecei a entrar nessa área. Foi aquilo que eu mais adorei. Continuei a observar o jogo, na mesma a qualificar o jogo, mas comecei a trabalhar nos atletas lesionados. As 2 primeiras lesões, pubalgia, de quem? Do Jaime Magalhães e do Vermelhinho. A pubalgia, e a gente sabia o que era a pubalgia. Na faculdade nós estudamos os músculos abdominais, travessa e oblíquo, pequeno, médio e grande adutor. Aqui na Sinfísio Pública, se tiver uns abdominais muito fortes e os adutores fracos, puxam os adutores para cima. Há o desequilíbrio, muitas vezes mau treino. Muitas vezes o metodólogo de treino é o culpado da lesão. Muitas vezes porque não faz profilaxia do treino. Há muitas lesões que são os gajos que exigem demais e não prepara devidamente o atleta. Eu digo aos meus alunos, e eu até vos parto a cabeça, dou-vos uma cabeçada que vos tomo, Eu quero meter os gajos, estão 100% dos meus alunos estão a trabalhar. Eu tenho alunos estagiários na universidade que estão 100% a trabalhar. Mas uns estão nas seleções, outros estão na Arábia Saudita, outros estão na Inglaterra, outros estão aqui em Portugal, etc, etc, etc. Estão 100% a trabalhar. Eu arrepio-me todo quando vejo que o indivíduo faz um trabalho e não explica as verdadeiras razões. Pronto, vamos outra vez atrás. Pubalgia. Foi operado, já é Magalhães Vermelhinho, um treino específico, primeiro na piscina e depois no campo, e 1 mês e 10 dias estavam a jogar. E até fomos jogar as Chaves, ganhamos 1-0, um golo do José Magalhães, mais uma camisola. Depois vêm os ligamentos cruzados. Os ligamentos cruzados, Semedo, Zé Beto, Kim, Festas, Jean Pacheco. O ligamento cruzado é uma lesão muito grave. O rotuliano, como agora tem o jogador de Sporting, o rotuliano, que é uma lesão gravíssima, porque a patela está muito ligada com este tendão rotuliano, que é que segura a rótula, e é muito importante esta, e demora 4 a 6 meses, eles falam 8, 10 meses, depende, de jogador para jogador, depende da metodologia, etc. Mas nós sempre, não trabalhávamos para recordes, mas dava sempre, o Quinho até 4 meses e 5 dias estava a jogar, não ligamentos cruzados, 4 meses e 5 dias. Até fomos jogar, o Artur Jorge diz: Zé Neto, como é que está o Quinho? Está aí bem? Opa, está, mas dá-me mais uma semanita. Então ficas mais 15 dias. O Quinho ficou espetacular. O joelho é uma estrutura, tem vasto interno, aqui tem aqui o colateral interno, colateral externo, ligamento cruzado anterior, posterior, capos articular, menisco interno e externo, tem aqui toda uma estrutura muito importante do joelho. E tem o músculo, os músculos, 4 grandes músculos que são os responsáveis por estender a perna, e 3 grandes músculos, 3 mais, mas 3 geral, que são responsáveis por fletir a perna. Portanto, se eu tiver uma estrutura que o vasto interno, o reto femoral, que é o grande músculo do remate, 75% do remate pertence a este músculo, vai da crista iliaca até a tuberosidade interna da tíbia, bem trabalhados, protegem muito o joelho. Portanto, protegem muito o joelho. E, portanto, nós começamos, eu percebi, quer dizer, nós na faculdade estudamos isto tudo, em termos da biomecânica, da anatomia, da fisiologia do movimento. Mas agora eu tinha a minha prática. Agora tinha ali a mão de semear, agora tinha ali o arado passou ao trator, o trator passou à avioneta, o avioneta
Começou ali, aí a prática, percebe? A prática sustentada por uma teoria. Portanto, eu digo que o Futebol Clube do Porto acabou por ser a minha grande universidade, porque permitiu que eu colocasse em prática aquilo que tinha estudado, o critério da verdade, a prática como critério da verdade. Está a perceber? Portanto, estas lesões não houve nenhuma recidiva e até houve jogadores que começaram a jogar melhor do que o que jogavam. O Artur Jorge disse, epá, dá-me aqui um abraço, agora bem que a trabalhar com outra área que também adorei, que era trabalhar com a especificidade do movimento. Então, ponta de lança, a velocidade de reação de Juaré, a velocidade de aceleração do Gomes, a potência nos centrais, o Geraldão, o Eurico, o Eduardo Luiz e o Celso, trabalhar a nossa pliometria, trabalhar a resistência anaeróbica lática do Futre e do João Magalhães, em que o recuperava mais rápido que o outro, não podia dar a carga ao mesmo tempo. Quer dizer, começámos a trabalhar a especificidade do jogador para o esforço que ele fazia em campo e depois metê-lo lá dentro outra vez. E depois marcar treino bidiário. Às vezes eles não tinham treino, mas vinham para melhorar a sua competência. Às vezes até tridiário. Vinham para melhorar a sua competência. Depois eram inseridos. Foram 10 anos no Futebol Clube do Porto. Aquela década de 80 foi quando o Porto começa, de facto, e pronto, foi espetacular. Depois o Artur Jorge até me convidou a ir com ele por fora, até para a França, para a Arábia Saudita, para o Irão, um saco de dólares, mas eu nunca saí. Porque... Mas levei a Guimarães depois. Pronto. Isso foi uma primeira parte. Depois, houve uma situação que eu não vou falar publicamente, nunca falarei, de apoio ao Fernando Gomes, quando o Gomes puseram um processo disciplinar no Maria, quando foi à Madeira jogar, etc. Não quero falar nisso. E eu estava de férias no Algarve e o Gomes pediu-me ajuda. Eu dei-lhe ajuda. Foi suficiente para me arranjar um 31, porque eu nunca abandonei os meus amigos. Os meus jogadores eram meus amigos. Era mais do que um técnico, era um amigo. Estava de férias. E eu ajudei o Gomes a melhorar porque ele tinha tido um problema e ele estava sozinho e eu ajudei-o. E às tantas eu vejo Sousa Sintra aparecer lá e foi para o Sporting, o Gomes foi para o Sporting. Mas depois estávamos ali e a imprensa toda a apertar com o Gomes para ele falar e eu calcava sempre o pé. Eu dizia, Gomes, nunca digas nada do Porto, cara, que isso não abandono já isto tudo. Nunca se cospe no prato que nos há de comer, pá. E ele era sempre, não, professor, esteja descansado, o Porto é a nossa vida, é a nossa alma, pá. Nunca direi mal do Porto. Não obstante aquilo, coisa e tal, que eu não falarei. E pronto, eu nunca disse mal do Porto. Depois o Porto até foi buscar, ele agora estava como diretor. Curioso, que antes de 3 ou 4 dias dele morrer, o filho dele, o Martim, que foi meu aluno, que está a trabalhar agora no Futebol Clube do Porto, o aluno do curso de Gestão de Desporto, disse, meu pai gostaria de falar consigo, professor. Eu assim, o teu pai come? Não, já não come. Senão eu levava bacalhau alagareiro, que ele gosta muito de bacalhau alagareiro, assim numa coisa em barro, que ele gosta muito de bacalhau alagareiro, mas ele já não come nada. Então pronto, deixa lá. Eu vou ir ter. Lá fui a Miramar, e ele lá veio arrastar com o filho e tal. Sentou-se e pôs a mão dele em cima da minha mão e diz-lhe assim, professor, deu-me a última camisola que vestiu do Futebol Clube do Porto, assinada, tenho lá em minha casa, e pôs a mão dele em cima da minha mão e disse, professor, nunca devemos dizer mal da nossa família. Foi a palavra, nunca devemos dizer mal da nossa família. Ele ficou marcado com aquilo que eu lhe disse, cuidado, nas entrevistas, o que os jornalistas querem, muitas vezes, é fazer notícia, guerra. Ele nunca disse mal do Porto e então, se foi lá como diretor, nunca devemos dizer mal da nossa família. Passado 4 dias faleceu. Portanto, eu tenho uma relação com ele divina, com outros jogadores, o Chalana, por exemplo, o Chalana veio de Bordeaux, estava no Bordeaux, não vou dizer o tipo de lesão, gravíssima, ou lesões gravíssimas, e em Lisboa ninguém quis operar o Chalana, pá. Os jornais diziam, tem os jornais em casa, diziam, chora futebol, o gênio morreu, porque morreu para o futebol. Foi operado pelo Dr. Espregueira. O Sr. Pinto da Costa ligou-me, eu estava a acabar um treino, fui ter ao hospital de Santa Maria, onde estava o Dr. Espregueira Mendes pai, e o Dr. Espregueira convidou-me a assistir à operação dos males que sofria o Chalana, e o senhor está preparado a dar-me ajuda? Dizia o Dr. Espregueira, estou preparado, sim senhor. Ele não é jogador de Porto, mas o Presidente acha que nós devemos ajudá-lo, siga. Mas eu, na primeira fase, não pode treinar nas antas. Determinados aspectos que eu também não queria falar publicamente. Se eu falasse.
Não, está bem, então vou fazer o seguinte, eu saio ao meio-dia, vou ter ao estádio da Maia, falo com o professor Vieira de Carvalho, ele arranja um gajo para tomar conta, ninguém entra, jornalistas, não entra ninguém, eu estou até às 2 com ele lá, como qualquer coisa, vim para aqui outra vez, com um assando ou qualquer coisa. E andei durante 3 meses a fazer isso, está a perceber? Só nos últimos 15 dias é que o Chalana começou a dar resposta muito boa e eu levei-o às Antas. E depois toda a gente dizia o Porto, não foi tanto o Porto, não, etc. Mas ele foi para o Benfica porque ninguém me chateou e ele disse, não se importa que eu vá para o Benfica. Eu disse, não, pá, tu vais para onde quiseres. E o Porto ajudou-te através de mim, mas eu é que fiz bem tenho as camisolas do Bordeaux, tenho a camisola do Benfica, tenho a camisola da Seleção Nacional. Ele acabou por jogar. E toda a gente, foi uma história muito bonita, muito bonita, muito bonita, da relação que estive com o Chalana. Porque ele estava no hotel Porto Palácio, na altura de Sheraton, e agora Porto Palácio, numa suíte presidencial, veja bem. E era Rai Uno, Gazeta dello Sport, o AS, etc. Tudo ali à espera para fazer uma conferência todos os dias, a evolução do Chalana, porque de facto era um gênio europeu. Eu disse, opá, tu não falas mais, nem falas tu, nem fala. Havia um médico que estava a querer meter conversa, a falar. Até esse médico chegou a dizer que o operou, nem esteve na sala de operações, e eu disse, opá, tu não falas mais, nem vai falar mais ninguém. Disse, doutor Pereira, como é que é? O senhor é que sabe. O senhor, há muita gente a falar, então tu vais falar é com os pezinhos, ouviste? E até vai sair do hotel, arruma as coisas, falei com o António Silva Campos, ele foi para o Motel Santana, ninguém sabia que ele estava lá, e ele vinha ter comigo ao Estádio da Maia, e depois e jogou e acabou, e jogou futebol e acabou, e jogou futebol e jogou bem, uma vez depois, pronto, lá está. Entretanto, aquelas coisas todas, essas complicações todas, há muitas dores de cotovelo, como sabe, em toda a vida, não é? Parte médica, parte não sei o quê, parte não sei o que mais, os jogadores só falavam em mim, os jornais falavam muito em mim, eu até dizia, pô, estou a falar, pá, vocês não digam nada, pá, joguem, pá, não... O professor foi o obreiro da recuperação, o professor Neto treinos à luz da ciência, eu tenho os jornais todos em casa, eles falam. E eu disse, isto, quando às vezes falam, isto aqui vai sobrar para mim, de certeza. E houve aí um problema qualquer, quando o Quinito foi treinar o Porto, disse que lhe doía a cabeça, não sei o quê, aqueles mapas, não sei o quê, pronto. Ok, foi uma forma indireta, e eu disse, já percebi, passem muito bem, sejam felizes. Não vou para Guimarães, fiquei parado durante meio ano. Entretanto, o Vítor Manuel convidou-me a ir para Braga. O Vítor Manuel... Professor, já lá vamos. Não, primeiro não vim para Guimarães, fui para Braga. Escuta, mas já lá vamos. Isso fica prometido para uma próxima conversa. Eu sei que o senhor tem um tempo muito apertado, e por si, porque por mim iríamos ficar aqui até que acabasse. Então deixe-me vir até Guimarães. Claro que deixo, claro que deixo. Então pronto, e depois ficamos aí... O seu tempo é que está curto, por mim... Na segunda... Não, mas 6h20, depois está. Dá mais 5 minutinhos então, ou 7 minutos, porque senão a gente fica muito partido. O Vítor Manuel é uma pessoa, um príncipe. E fazíamos férias juntos no Algarve, e o miúdo, o Vítor Bruno, brincava com o meu filho e tal, o filho do Tony, do Benfica, veja bem. Somos muito amigos, e estávamos no mesmo hotel a passar férias, e o Vítor disse, ó Zé, é a tua vida, a minha vida é impecável. Então, tu podias dar-me um apoio no Braga, pá. O Braguinha é o Braguinha, não é o Porto, é o Braguinha, mas, bem, Vítor, vamos embora, vou para o Braga. Então fui para o Braga, também estava lá o Vermelhinho, o Laureta, o Laureta estava no Braga na altura, e pronto, estive lá 4 anos com o Vítor Manuel, estive muito bem, um clube que, bem, não era o Braga de hoje, mas de qualquer maneira eram pessoas que, enfim, aquilo eram mais benfiquistas do que o Braga, a maior parte, não é? Porque uma vez fui a uma escola, Carlos Amarante, e disse, quem é aqui de Braga? Eram pai 7 ou 8. E quem é aqui do Benfica? Quase tudo, cara, se foda. Eles levavam uma bandeira do Benfica no bolso e uma bandeira do Braga. Quer dizer, quando a gente perdia com o Benfica, eles diziam, deixa lá, há jogo no próximo domingo outra vez. A gente perdia com o Porto. Para com o Porto, não correm, cara, não correm, que estes gajos são do caralho. Estes gajos, quer dizer, contra o Benfica tudo se perdoa. Contra o Porto era desgaça pessegueiro. Eu estou aqui a dizer, Vítor, é assim, isto aqui é assim. Então, eu até disse ao Pimenta Machado, o Pimenta Machado não, Mesquita Machado, o senhor, cara, devia ter aqui uma casa
de artigos desportivos, a loja bracarense, coisas para os miúdos começarem a levar para a escola, darmos aqui enfatizar um bocado esta dinâmica de marketing do Braga, dar aqui isto, porque isto tem vergonha de ser bracarense. Pronto, isso foi uma passagem, mas ganhei lá muitos amigos. E depois até estive na Universidade do Minho a fazer um mestrado em Psicologia. Portanto, estive lá 4 mais 3, tive 7 anos lá em Braga. Vim aqui para Guimarães. Porquê? Porque houve um ano em que o Bernardino Pedroto ficou a treinar o Vitória e convidou-me a vir para aqui para o Vitória. Ainda estávamos no decorrer da época lá e eu disse, epá, eu via que o Vitória tinha uma gente que eu gostava, quer dizer, enquanto que no Braga, gravata de seda e coisa e tal, muitas vezes não se envolviam no clube com aquela paixão que eu via o pessoal do Vitória. A gente jogava com o Vitória e via que este pessoal, assim, cara, aquilo é uma gente do caraças, pá. Eu um dia gostava de conhecer por dentro o coração daquela gente. E então o Bernardino Pedroto convidou-me e eu vim. Portanto, estive aqui com ele. Mas durante a época nós estávamos em 4º lugar. Mas depois eu ia aqui à Rádio Fundação, uma vez por semana escrevia para o povo de Guimarães. Havia aqui uma relação espetacular. Houve aqui um imbróglio qualquer com o senhor Presidente Pimenta Machado, que dizia que a equipa corria pouco. E corria pouco. E eu dizia ao Presidente, o senhor também percebe agora de corrida e tal. Corria pouco. E o senhor está a coisa, o senhor vai ao jornal, então, e isto não é bom para a Vitória. Não é bom eu escrever artigos para o... Quer dizer, começa uma pessoa a sair um bocado do seu ninho e começam as pessoas a sentir-se, eu comecei as pessoas a sentir-se um bocadinho... Entanto, abri um mestrado de Psicologia na Universidade do Minho. Enquanto que o Ricardo Pimenta Machado tinha comigo uma relação divina. Mas ele próprio, o Pimenta Machado, em relação ao irmão, era um bocado... Eu não gostava muito da atitude. Pronto, o Presidente tinha uma atitude, até contra o Pedroto, contra o Bernardino, às vezes, assim, estava... Pronto, uma coisa que eu... Não gostava. Pronto, questões de liderança específica, de um certo autoritarismo. Mas pronto, respeito muito o Sr. Presidente Pimenta Machado. Atenção, não quero nada contra o Sr. Presidente Pimenta Machado, porque foi uma pessoa que também me assinou o contrato para eu poder conhecer o Vitória por dentro, o coração da gente do Vitória. Portanto, respeito muito por isso. Mas houve um mestrado que abriu na Universidade do Minho. Primeiro mestrado em Portugal, de Psicologia. Eu vi um jogador correr e falhar golos de baliza aberta. Eu vi um jogador, um amarelo, segundo amarelo. Eu vi um jogador não sei o quê. Vi um jogador morrer o pai e ele andar para trás. Vi um jogador com problemas de separação conjugal e o gajo teve uma lesão grave. E disse, pá, há qualquer coisa aqui no meio da consciência e da psicologia que tem a ver com o rendimento. E muito importante. Abri o mestrado e eu inscrevi-me. Inscrevemos quanto? 98. Entramos 20 e acabamos 9. Entramos 20. 3 anos, não é o mestrado de meio ano, 1 ano. Era 2 mais um prático. E eu tinha que ir à quarta, à sexta e ao sábado para a Universidade do Minho. E pus o problema ao Sr. Pimenta Machado, ao Presidente. Ao Presidente, é isto assim, assim. E então não venho ao treinar à quarta-feira. E também não venho à sexta. Não, à quarta não posso vir. À sexta... Às vezes posso vir, se for de manhã, à tarde e à noite é impossível. E ao sábado também é impossível, porque eu não vou perder este mestrado. Não sei o quê. Então, dinheiro, e como é que nós fazemos? Presidente, não há problema de dinheiro. O dinheiro, eu não preciso de dinheiro. Eu não quero dinheiro nenhum, quero é conhecimento. E eu não vou perder este mestrado. Se o Presidente entender, até posso estar aqui de borla. Até lhe diz, venho aqui de borla. Até ao fim do ano nós estamos em 4º lugar, caralho. O Vitória... Não, começou a investigar, aproveitou a oportunidade para coisa e tal, pronto, eu, muito bem. Mas não me zanguei, até porque depois continuei aqui com o Vitória, com o José Pereira e tal, estive impecável aqui mas fiz o meu mestrado de Psicologia na Universidade do Minho e pronto. E entretanto parei um determinado tempo e depois comecei a trabalhar nesta área, também na área do treino. Comecei a trabalhar com o Kim Machado. Não, primeiro o Tony Conceição treinou o Trofense e eu pedi-me para dar um bocadinho de ajuda, dar lá uma dinâmica de intervenção qualitativa em termos de motivação para a tarefa e subimos o Trofense para a Primeira Liga, fui lá meia dúzia de vezes apenas, mas isso. Também com o Tony Conceição no Moreirense e fomos campeões da 2ª Liga e subimos para a Primeira Liga. Também com o Kim Machado, no Feirense, que o Kim Machado chegou a ser meu jogador
quer do Vitória, Quer Braga? quer do Vitória, quer de Braga, portanto, e fomos ao Feirense e assumimos o Feirense para a Com o Primeira Fonseca, Liga. o Passo Ferreira. Com o Paulo Fonseca fomos à Liga dos Campeões, foi um trabalho melhor nesta área da organização estrutural de um pensamento crítico e motivacional e de confiança e de coesão do grupo, numa dinâmica do grupo, e levamos o Passo de Ferreira à Liga dos Campeões. Com a seleção de hóquei patins fomos campeões europeus também. Com o Pepa, no Tondela, em 40 dias fizemos 16 pontos, veja bem, no Tondela. Ainda agora tenho uma entrevista também com o Tondela, vai-me fazer quarta-feira, e mais outras coisas com o presidente Gilberto Coimbra, que é um amigo também que queria ir lá, e que gosto muito daquele agente do interior. E subimos Vai falar do gol no último minuto. O Tondela manteve-se com o gol na no Primeira último Liga. minuto. É um espetáculo. Pronto. Entretanto, o Peseiro veio treinar aqui o Vitória. Então podemos depois acabar por aqui. Espera aí, mas veio treinar o Peseiro, veio treinar o Vitória. Como o Peseiro foi meu aluno no curso de treinadores, Peseiro, Mourinho, Carlos Carvalhal, há uma série deles, os grandes. Eles falam muito desses, porque foram, de facto, treinadores, o Marco Silva, o Sérgio Conceição, uma série, fala muito dessa turma, do Mourinho, do Pazeiro, do Conceiro, Carlos Carvalhal e tal, porque, de facto, foi uma turma muito boa. O Pazeiro disse: Zé Neto, eu estou no Vitória, eu queria muito que tu... Estava no Braga na altura, que me convidou, que tu me fizesse companhia na área comportamental. Ires lá aos jogadores, motivacional, comportamental, observar comportamentos, exigir competências na área psicológica e mental, na área do comportamento perante a tarefa, da exigência perante a tarefa. E dar-me algum apoio naquilo que tu observares. O coach, chamamos-lhe assim, o treinador do treinador. Aquilo que tu observares que eu possa, ele é muito bom. O Peseiro, o Peseiro é dos melhores treinadores a trabalhar durante a semana. Durante o jogo, tem que tomar às vezes uma estricnina, um Xanax, ou o que é aquilo. Ele abana todo. E eu disse: isto assim, mas dava muito bem com ele. E nós ainda fizemos 1,66, mais do que os candidatos à Europa, mas precisávamos ter mais 15 dias, porque nós íamos levar o Vitória à Europa, o tempo foi curto. E no ano eu disse: mas eu não fiz tudo aquilo que devia fazer. Porque eu queria fazer uma investigação dos jogadores, a qualificação dos jogadores, em termos, porque eu fiz isso nos clubes onde eu colaborei, faço a avaliação motivacional, da autoconfiança, da coesão, da motivação, como eu disse, da atenção e da concentração, do espírito crítico, faço uma avaliação pormenorizada destes jogadores. E depois chego à conclusão de se estes jogadores precisam de melhorar alguma destas competências. Foi isso que fiz no Paço de Ferreira. Melhoramos essas competências. Então, uma vez por semana, falava com os jogadores coletivamente e com um ou outro individualmente. E outra vez com a equipa técnica. Portanto, tínhamos esta relação privilegiada. E fomos por aí fora, ninguém mais nos parou. E é isso que eu gostaria de fazer aqui no Vitória, mas não tive tempo de fazer. Eu disse: para o ano fazemos, está bem, Peseiro? Para o ano, então, no início, arrancamos para o ano. Mas ele foi para o Sporting, caralho. Depois convidou-me a ir com ele para o Sporting, mas eu só podia ir a partir de janeiro. Porque eu, no primeiro semestre, dou 80% do meu horário na universidade. Eu nunca deixarei de ser professor. Professor é a minha primeira intuição. Porquê? Porque nunca acordo com um despertador. Nunca acordo com um despertador. E o reitor até quer, às vezes, assinar... está atrapalhado. Pode atender. O treinador... Ana Linha, estou a acabar a entrevista e já te ligo. O treinador... portanto, nunca disse ao Sr. Reitor: vamos fazer o seguinte, eu, enquanto não acordar com o despertador, acordo sempre mais cedo, enquanto que eu chego à faculdade e os alunos sentir que eles estão a esfregar as mãos de contente porque eu chego, quando eu acabo uma aula e há um colega a bater à porta a dizer que já está no tempo de ele abrir o sumário, porque nós não temos tempo de acabar a aula, temos sempre cá muita coisa, e os alunos vêm comigo, e sentir que sentem a vontade de me estar próximo deles, pegam no tabuleiro e põem o tabuleiro em cima da mesa para almoçar comigo, enquanto eu sentir isso, jamais deixarei de estar presente. Agora, quando eu começar com algumas coisas que me falham nestas 3 ou 4 vertentes, não precisa de dizer que tem que acordar comigo a possibilidade de eu acompanhar o tempo. Eu direi qual é o tempo, o limite do meu tempo. Portanto, é esta filosofia de vida
de ser professor é, de facto, uma... Professor, acabamos com É o meu- tempo, é os meus tempo, alunos. sem tempo, para mais nada. É o tempo. Ainda temos tempo. Eu tenho Temos. Eu tenho tempo para... Temos, e até daqui no Vitória, o nosso Filipe e o Adriano e os seus ouvintes, ou espectadores, como queiram, para mim é uma honra estar no meio desta gente. E acabo com uma história. Uma vez o Vitória ganhou 4-0 e eu quis conhecer o ambiente aqui. Fui ali à Ribela e disse: a minha senhora, eu queria aí meia dúzia de bolos. Ela deu-me um cartucho de doces, pai, 2 quilos de doces. Eu disse: porquê tanto doce? O que é que eu vou fazer com isto? Tanto doce. E ia para pagar, não me trate mal. Ela, para mim, não me trate mal. Que ia pagar os doces, não me deixou pagar. A mesma pergunta quando o Vitória perdeu um jogo. Esta gente é de facto fantástica. Minha senhora! A mesma pergunta. O Vitória tinha perdido. Eu passo por lá, assim, ainda vou apanhar um estalo. Mas, minha senhora, queria meia dúzia de doces. E ela olhou-se para mim e disse: com veneno ou sem veneno? É este amor do Vitória que se consagra no tempo e, de facto, é uma paixão, o Vitória, é uma paixão. Professor, eu tenho um bocadinho de tempo, só um bocadinho, porque é fundamental para lhe dizer muito obrigado. Foi um prazer ter conversado consigo. Ok. Com o patrocínio do Jorge, conversas com história com o professor Zé Neto.